pessoal, o tema de hoje é liberdade de expressão. Será que a gente pode falar tudo o que quer? Quem é que pode fazer a restrição do que se fala, do que se defende? Veja, esse é um tema complexo e precisa que a gente fique atento a ele. Veja bem, a liberdade de expressão é tu poder falar e defender as suas ideias sem qualquer restrição. Ocorre que isso não é tão fácil assim. Será que é possível que a gente possa falar o que quiser? E a repercussão disso, o que pode causar na vida dos outros? Vejam, eu pesquisando aqui, encontrei que Sócrates, o filósofo, era chamado de a mosca de Atenas. Todo mundo sabe que Sócrates foi julgado e condenado à morte, para ver como o poder da palavra, como o poder das ideias pode incomodar o poder e a repercussão disso às vezes não ser muito agradável. Aqui, inclusive, tem um episódio também na ditadura que fazia a censura e pegaram uma música do Raul Seixas, Mosca na Sopa, e acharam que estava tudo bem, não entenderam que era uma crítica ao regime ditatorial. Veja como às vezes também não adianta, tem gente que não tem muito cérebro, não vai entender o que está acontecendo. Mas a síntese, voltando para o tema concreto, é que a democracia precisa sim do debate público, precisa sim das ideias e que a gente consiga travar esse debate de maneira mais franca e ampla possível. Entretanto, existem situações que não podem ser aceitas. Esse é o problema. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, chegou até o STF o caso Elvanger ou Elvanger, que era esse Elvanger aqui, ele publicava livros, escrevia livros defendendo que o Holocausto não aconteceu. E essas são as questões que são a problemática da questão da liberdade de expressão. Existe o direito de mentir, e quando essa mentira tem uma repercussão e esconde um fato histórico tão importante como esse do exemplo que eu dei, e que pode inclusive fazer com que se relativize um momento muito triste, muito horrível da nossa história. Então, assim, a sociedade mesmo, e tem Karl Popper usou a expressão que é o paradoxo ficou conhecido como paradoxo de Popper ou o paradoxo da tolerância. Assim, se tu permitir a tolerância, tu ser tolerante com os intolerantes, esses intolerantes podem chegar ao poder e acabar com a sociedade que defendia a tolerância. Vejam, isso nós não podemos ser tolerantes com a intolerância. Esse é um paradoxo interessante porque é realmente isso. Se nós ficamos aceitando, por exemplo, a fake news para destruir uma pessoa, por exemplo, seja por um motivo eleitoral, seja por qualquer outra situação, defender a inferioridade de alguém, de alguma raça, ou de uma pessoa, ou de um segmento pela sua orientação sexual, por exemplo. Então, vejam, nós temos que ser intolerantes com isso. E temos que ser firmes, mesmo nós que defendemos a transformação radical da sociedade, que pode parecer um problema, porque isso pode parecer um freio, porque pode ser usado também contra nós. Esse é um debate que tem que se fazer, né? Eu, por exemplo, não entendo que a democracia está ok, que ela está o jeito como ela funciona, o que chamam de democracia formal, para mim não é a maneira mais adequada da democracia. Porque assim, existe até maneiras de se analisar se uma sociedade é democrática, a ciência política faz isso, a partir das eleições, a periodicidade, a alternância no poder, dos partidos. Vejam, e o que a pessoa faz entre esses 2 anos? E se ela não come? Isso nós estamos ainda dando uma sociedade democrática? E se ela não tem condições de tocar, de estudar, de produzir, de evoluir enquanto ser humano, inclusive como eu falei, de se alimentar? Vejam, a democracia não pode ser vista só, na minha opinião, apenas como uma questão de formal, de eleições de 2 em 2 anos e está tudo ok. Não pode estar. Nós temos que entender que nesse período o ser humano precisa sobreviver e precisa viver bem, ter acesso à cultura, a lazer, à comida. Então a sociedade existe para isso, na minha opinião. E isso é a parte do debate. Tem gente que não concorda com isso. Tem gente que diz, não, Leandro, beleza, eu só preciso saber se a eleição, a possibilidade da eleição é importante. Como o debate entre capitalismo e socialismo, existem pessoas que defendem o capitalismo porque, veja, Leandro, aqui é a oportunidade. Então, assim, esse debate,
ainda está no campo do debate, isso é importante. Nós temos que sim fazer esse debate e construir que isso seja feito da forma mais democrática possível. Outra coisa é tu defender o extermínio de pessoas. Outra coisa é tu negar acontecimentos históricos que realmente foram genocídios. Não podemos aceitar com isso e não podemos ser tolerantes com isso. Esse tema, a necessidade de entender que a liberdade de expressão tem sim esse freio é importante, mas também assim, quem pode frear? Esse é um outro elemento importante. O que dizem as empresas das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, que eles fazem controle deles de tempos em tempos, retiram os posts, retiram as manifestações, dizendo do que é para eles o discurso de ódio, o que é o discurso que agride alguma pessoa. A questão é a empresa privada, é ela que tem que dizer o que é fake news, o que é direito humano, o que é o discurso do ódio. Esse limite, e quem faz esse limite não pode ser colocado para a empresa privada, porque eles querem o lucro, e aí tu tá subjugando, tu tá colocando uma situação importante para uma sociedade, que é a liberdade de expressão, que é o seu futuro de possibilidade de se desenvolver, de evoluir, na mão de empresas privadas que estão mais preocupadas com lucro. Ficou registrado e bem registrado nas últimas eleições dos Estados Unidos que houve sim interferência das redes sociais pró-Trump. Vejam, se descobriu aqui no Brasil redes e redes de robôs divulgando e proliferando notícias mentirosas, fake news. Então, assim, nós não podemos aceitar que sejam as empresas que façam esse monitoramento. É sim a sociedade. Nós temos que travar um debate de que o parlamento faça isso. Até hoje a lei que combate a fake news não foi feita no Congresso. Nós precisamos sim ter a consciência de que esses limites têm que ser feitos da forma pública, pelas instituições que representam o povo brasileiro, a cidadania brasileira. É isso que nós precisamos fazer. Então, assim, é importante a liberdade de expressão? Óbvio que sim, até para fazer a sociedade avançar. Mas não podemos permitir que a mentira, que o ódio se prolifere. Nós temos sim que construir, salvaguardar de condições de defender sim setores marginalizados, setores sim que são excluídos da sociedade, porque senão a nossa sociedade vai virar o que já teve alguns sinais por aí, né, do como certos setores ganharam espaço e voz e só sabem divulgar o ódio, não sabem construir nada. Esses elementos são importantes. Aproveito para a gente fazer aqui, porque a internet é isso, né? Aqui no YouTube, os canais da extrema-direita são muito fortes. Se tu pensa numa sociedade mais avançada, numa democracia melhor, te inscreve no canal, divulga esse canal, é importante, passa o vídeo pelo WhatsApp, pelos teus amigos e amigas, companheiros e companheiras, porque é isso, assim, a disputa política, de entendimento das coisas, inclusive, porque eles dizem, eu tenho o direito de agredir, é o meu direito. Não, tu não tem direito de agredir ninguém, o direito da agressão não existe, né? Existe o direito de resistência, esse existe. Então, assim, divulga, te inscreve no canal, fortalece os canais de esquerda. Isso tem a ver com o discurso de ódio, tem que ver sim a gente combater essa cultura de cancelamento, todo esse processo que está fazendo tanto mal para o Brasil. Dá essa força